A ele ficava para a oxidonização e o B ia para a inflamação. É a única exceção. Agora, já foi clivado duas proteínas da nossa cadeia de reações. A terceira proteína, ela não vai ser clivada por essa proteína que clivou essas duas primeiras. Então, quem que vai fazer esse processo? Quando ocorre essa união aqui, esses dois fragmentos, eles quando eles se aderem junto, eles, posso dizer assim, que eles desempenham uma função, eles criam um complexo, né, chamado C3 convertasa. Então, essas duas unidades de proteínas juntas, elas criam a C3 convertasa. E o ASE, que a gente já sabe que se refere à quebra, então quebra da C3. Então, essa C3 convertase vai fazer o mesmo papel que a C1S fez aqui, que é converter uma proteína, que é fragmentar. Então, a C3 vai fragmentar, a C3 convertase vai fragmentar a proteína C3. É o mesmo esquema, C3B oxidonização, C3A inflamação. Agora, o mesmo esquema. Antes, essas duas estruturas, quando estavam juntas, elas formavam a C3 convertase. E agora, essas três estruturas juntas, ela forma uma estrutura, uma outra proteína? Forma a C5 convertasa. Antes disso, C3B. Vocês perceberam que a C3B tem um diferencial porque apareceu vários aqui na superfície? Isso aqui é interessante. A Ana ela vai explicar melhor depois, porque faz parte mais da via dela. Só que o C3B, ele não precisa tecnicamente da C3 convertasa produzida aqui para se clivar. Ele se cliva sozinho, é uma autoclivagem. Então, por isso que aqui ocorreu essa amplificação. Apareceu vários C3 na membrana. Tá, então, continuando, esses três fragmentos de proteínas juntos formam a C5 convertasa. C5 convertasa, continuando as reações em cadeia, vai ser responsável por clivar a proteína C5, que é o mesmo esquema, C5B oxidonização, C5A inflamação. Depois nós vamos entender melhor o que é C5A, para onde que vai e como que vai trabalhar. Então, o interessante das vias, que até essa etapa aqui, até a formação da C5 convertase e a clivagem C5A e C5B, é diferente em todas as vias. Só que a partir de agora, o processo é o mesmo. Então, se você entender agora esse processo, depois vai ficar tranquilo, porque muda só o início nas vias. Então, continuando. O MEC, complexo de ataque à membrana. O que é isso? É simplesmente a continuação das reações em cadeia. Aqui é o mesmo esquema, tá? O C5B aqui, no micro-organismo, mudou um pouco o micro-organismo, mas é o mesmo esquema. O que vai acontecer agora? É série de reações em cadena. Então, vai vir a C6, C7, C8, C9 e, antes disso, essas proteínas aqui, elas não são privadas, elas não são fragmentadas em dois, elas são assim inteiras. A C9, quando a C9 se une aqui, são várias C9, são várias proteínas C9, elas formam essa estrutura tubular que vai penetrar a membrana da bactéria. Tem duas teorias. Uma das teorias dizem que a porção polar da C8, da proteína C8 e da C9, elas têm essa capacidade de produzir esse canal hidrofílico, atravessando a membrana. E a outra teoria é que a união dessas proteínas na membrana, elas têm a capacidade de causar essa distorção. Independente das teorias, o que nós precisamos entender é que ocorre essa distorção na membrana, ocorre essa produção desse poro aqui. E o que acontece nesse poro aqui? Por que é importante para nós? Depois de formado esse poro, o que vai acontecer? A bactéria ela vai perder os seus materiais citoplasmáticos, que é de extrema importância para ela. Vai ocorrer um desequilíbrio aqui, ela vai perder íon, vai perder... Enfim, e vai entrar materiais líquidos extracelulares nela. Então vai ocorrer totalmente um desequilíbrio. E essa entrada de líquido extracelular é essencial na função que eu estou descrevendo aqui. Isso aqui é função lítica, que é destruição, né, da bactéria. Então o que vai acontecer? Aqui eu trouxe uma imagem real, né, dos poros formados na membrana, o MEC. O que vai acontecer? Vai entrar líquido extracelular. E a gente aprendeu que quando entra líquido demais, o que acontece com a célula bactéria? Ela sofre urgência. Então aqui está normal,
entrou muito líquido que não deveria e saiu os citoplasmáticos essenciais dela, ela sofreu urgência. Posteriormente, ela sofreu a lise, e aí se destruiu a bactéria. Esse é um dos processos de destruição da bactéria, né? Que é essa função do sistema público, uma das funções, que é a função lítica. E os fragmentos que foram ajudar na inflamação. Lembra? C3A, que eu falei, foi para inflamação. C4A foi para inflamação. Para onde que eles foram? Então, eles foram auxiliar, por exemplo, isso aqui é um vaso sanguíneo, células endoteliais, isso aqui representa um neutrófilo, isso aqui representa um mastócito. Aqui estão os fragmentos que foram auxiliar na inflamação, C5A, C4A, C3A, aqui estão eles vão agir aqui no sítio da inflamação, no lugar da inflamação. E o que eles vão fazer? Por exemplo, o C5A, o C3A e o C4A, eles atuam nas células endoteliais e induzem o aumento da P-selectina. Então eles vão atuar aqui, nessas células endoteliais, e eles vão aumentar, eles vão estimular a síntese dessa P-selectina aqui. Por que isso é importante? Porque é essa estrutura aqui que vai, do grupo passado que explicou, que vai fazer a função de rolagem do neutrófilo. É muito importante essa função porque precisa essa reação aqui para fazer com que o neutrófilo vá para o sítio de inflamação cumprir a sua função. Então essa é uma das importâncias dela, que ajuda na inflamação. São proteínas pró-inflamatórias, né? Outra função, elas ligam-se a mastócitos, induzem a desgranulação. Então aqui está um mastócito, aqui no citoplasma tem vários grânulos, lembrando um pouquinho, são grânulos de heparina, histamina, prostaglandina, entre outros. Então o que vai acontecer? Essas proteínas aqui, elas vão estimular a desgranulação